pegando meu microfone. Estão vendo aí a tela? Estamos, né? O som não tá parecendo que tá gravando. Geralmente eu acho que parece. Não está aparecendo porque eu estou gravando pelo OBS, eu não estou gravando pelo Google Meet, né? Eu não tenho Google Meet Pro, né? Não sei nem como é que faz isso. Não sei se pelo e-mail da UERJ deve dar para fazer alguma coisa, só que pela UERJ tinha aquele Microsoft Teams, né? Eu não usava ele não. Eu estou gravando aqui, né? Estou gravando a tela pelo OBS, então depois vai ficar uma gravação um pouco diferente, né? Mas está captando meu áudio, não está captando o áudio da tela. Beleza então, gente? Mandem no chat, beleza? Quando eu falar beleza, vocês respondam no chat. O que acontece, né? A gente tem que fechar, então, se a gente fosse falar da aula passada sobre o plano real, né? A gente estava explicando o processo de estabelecer a moeda que a gente usa até hoje, né? Que é o real. E aí, né? Vocês vão lembrar que a gente passa por esse processo, né? Quando a gente teve o impeachment do Collor, e a partir dos anos de 93 e 94 a gente vai fazer essa transição para a moeda do real. E aí o Fernando Henrique ele vai tentar se eleger. Ô Júlio, eu tô gravando, vamos ver se vai ficar bom, né? Não sei, não arriscaria, mas não arriscaria perder a aula, né? Porque pode ser que a gravação dê ruim aqui. Mas o que é importante? A gente pensar, né, que o governo Fernando Henrique, ele, apesar do plano real ter se estabelecido, ele ter sido posto ali pelo próprio Fernando Henrique no planejamento, né, mas depois, dando sequência, né, o próprio Ciro Gomes vai ser uma das figuras que vai atuar na execução do plano real. O plano só vai dar certo mesmo, né, depois de um longo tempo de inflação estável. Ou seja, não bastava a gente olhar para o ano, principalmente de 94, e falar, olha, o plano real é um sucesso. E é nesse contexto que uma das palavras, dos termos, né, chaves para a gente discutir o governo Fernando Henrique é justamente a macroeconomia de sustentação do plano real. Ou seja, é uma política econômica que ele vai adotar durante principalmente o seu primeiro governo, voltada para quê? Para que o sistema estabelecido com o plano real continue funcionando durante o seu governo, né? Ou seja, que a gente não perca o plano real, tendo em vista que os outros planos que a gente passou, lembre, né, do plano Collor, o plano Cruzado, o plano Bresser e o plano Verão, eles não tiveram êxito no combate à inflação, às vezes até tiveram êxito nos primeiros meses, mas depois passaram por problemas, correto? Tudo bem? Então, né, seguindo o slide aí, né, vocês vão ver que a gente vai falar que ele vai dar continuidade a um processo que vinha já desde o governo, principalmente do governo Collor, né, que a gente vai chamar de governos neoliberais, baseados em três premissas, né? A abertura financeira, a abertura comercial e as privatizações. Lembrando que desses três, a abertura comercial ela é o que vai ter mais fatores limitantes, principalmente porque dentro do sistema do plano real, que a gente discutiu na aula passada, a gente estabeleceu uma âncora cambial. Vocês lembram disso? Responde aí no chat quem lembra, né, da âncora cambial. Que quando o plano real, né, não se iniciou, mas quando ele efetivamente, né, criou a moeda nova real, a taxa de câmbio era de R$1 para $1.
E o governo ele atuava para sustentar essa taxa de câmbio. Então, para sustentar essa taxa de câmbio, ele vai ter que limitar a abertura comercial no sentido de que, olha, se ele liberalizar muito a política comercial, a gente vai importar muito, porque o dólar está barato, né? O dólar está sobrevalorizado. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um controle comercial, principalmente por meio do quê? Da política de tarifas, para conter justamente a entrada desses produtos e sustentar, né, de alguma forma, essa taxa de câmbio. Mas para a gente explicar, né, como é que funciona essa taxa de câmbio, a gente tem que ver esse gráfico aqui. Ó. Deixa eu passar para o próximo slide. Estão conseguindo ver o gráfico? Esse gráfico ele é fundamental para entender a mudança que a gente vai ter na economia brasileira, principalmente do primeiro governo para o segundo governo, do Fernando Henrique. Que é o seguinte, a taxa de câmbio real, ela vai ser a taxa de câmbio nominal, correto? Corrigido pela inflação dos Estados Unidos e a inflação brasileira. Ou seja, quando a taxa de câmbio, né, aqui no gráfico, deixa eu ver se eu consigo fazer uma marquinha, que às vezes tem uma função, aqui, opção de caneta, peraí. Olha, esse pontinho inicial aqui, né, que é o do plano real, só um minuto, aqui, caneta, ele marca como um índice igual a 100, né, ou, partindo desse ponto, a gente vai perceber que a nossa taxa de câmbio, ela vai passar, peraí que está entrando mais gente, ela vai passar por um processo de sobrevalorização cambial. Então, desse ponto até 98, a gente vai sustentar uma taxa de câmbio que, na prática, é uma taxa de câmbio muito barata, em termos gerais, para os brasileiros, né? É como se a gente falasse hoje em dia, poxa, uma taxa de 3,50 para hoje em dia seria uma taxa relativamente barata para a gente, né? Ou seja, a gente teria mais interesse em comprar coisas importadas. Se comparado a junho de 94, a gente vai ter 4 anos de governo com uma taxa de câmbio relativamente ou comparativamente barata. E isso vai ser muito importante para sustentar, para combater a inflação durante, né, os primeiros anos do Plano Real. E aí, né, a gente vai ter uma inflexão a partir de 98, que vai ser marcada justamente pela implementação do sistema que vale até hoje, que se chama regime de metas de inflação. E aí a gente vai acabar, né, nesse ponto em 98, no final de 98, com a âncora cambial. E aí a gente vai deixar a taxa de câmbio agora flutuar de uma forma mais livre, né? E aí a gente vai perceber processos de desvalorização cambial um pouco maiores, dando um pouco mais de realismo para a nossa taxa de câmbio. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, é fundamental que vocês entendam que, olha, durante os dois governos Fernando Henrique, a gente vai passar por 2 padrões de taxa de câmbio, né? Um que vai ser marcado pelo período da âncora cambial, vai ser marcado pelo quê? Baixa volatilidade da taxa de câmbio e taxa de câmbio sobrevalorizada. O segundo padrão, né, que a taxa de câmbio vai ter muito mais volatilidade e a taxa de câmbio real vai ficar efetivamente desvalorizada. E aí sim, né, a gente vai ter outras variáveis que vão até ser mais relevantes na análise da política econômica do governo Fernando Henrique, tá bom? Então, para dar sequência, a gente vai falar então das figuras, né, que vão passar pelo Ministério de Fernando Henrique, em particular também, né, pelo lado do Banco Central. Você vai ter muitos nomes, né, alguns conhecidos aí até hoje, né, o Pércio Arida, o Gustavo Franco, são pessoas que a gente fala aí do dia a dia ainda como economistas de alguma forma de interesse no debate público, né? E aí
dentre as características, né, que agora a gente está abrindo aquele tripé neoliberal, né, a gente tem a abertura comercial, a abertura financeira e as privatizações, a gente tem que entender, né, que o diagnóstico de desenvolvimento econômico neoliberal, ele passa justamente pela ideia de que, olha, o Estado vai intervir ao mínimo na economia, que já é uma coisa até que vocês têm um bom conhecimento, mas principalmente a ideia de que, olha, na medida em que a gente controla a inflação, a gente também vai ter, né, por outro lado, uma economia mais próspera. Então, a estabilidade econômica, ela cria um ambiente de negócios favoráveis, né, dentro da lógica neoliberal, para o investimento estrangeiro vir para o Brasil, e essa seria uma das principais formas, né, não só investimento estrangeiro, mas também para facilitar a própria decisão de investimento privado. Enfim, por isso, né, que o combate à inflação ele vai ser tão importante, e a gente vai assumir custos até macroeconômicos muito grandes, como, por exemplo, endividamento, essa sobrevalorização cambial, para sustentar essa estabilidade monetária, né, a inflação. Muito comum você ver, né, no argumento neoliberal, olha, a inflação é um dos piores males, né, se não o pior, né, dos males que existem para a sociedade brasileira, né, e aí por aí vai. Dentro desse tripé, então, neoliberal, a abertura comercial, como eu já mencionei, ela vai ser limitada, né? Em qual sentido? Olha, a gente quer sustentar aquela âncora cambial, a gente quer sustentar uma taxa de câmbio sobrevalorizada. Se a gente faz uma abertura comercial muito grande, o risco cambial é muito elevado, ou seja, que risco cambial é esse? O risco da gente ficar sem divisas. Lembra, como a gente está sustentando a taxa de câmbio num patamar, se aumentar a demanda por moeda, a gente vai ficar sem reservas, porque a gente não pode aumentar o preço da moeda, né? Da moeda estrangeira em moeda nacional. A gente quer manter a taxa de câmbio num determinado nível. Então, a abertura comercial ficou limitada. Por outro lado, a abertura financeira vai ser o grande marco, né, desse período, da década de 90 como um todo, né? A gente comentou nas aulas passadas, né, da criação das ADRs, né, dos fundos de investimento americanos que podiam investir em empresas brasileiras, das ações brasileiras que eram negociadas em bolsas americanas, reduzindo assim, né, mitigando o risco cambial para o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro comprando títulos públicos brasileiros, né, e por aí vai. No governo Fernando Henrique, um dos principais diferenciais nessa abertura financeira foi a participação do investidor estrangeiro nos processos de privatização. Ou seja, existia até, né, o governo Collor uma diferenciação até em termos legais entre o capital nacional e o capital estrangeiro. A partir do governo Fernando Henrique, a gente vai acabar com essa discriminação, com essa separação. A gente não vai mais discriminar o capital pela origem. A gente vai tratar todos de forma igual, tanto o estrangeiro quanto o nacional. E a partir dessa brecha, né, a gente vai permitir que as empresas que estavam passando pelo processo de privatização, elas sejam, então, alvo de interesse, não só do capital nacional, mas também do capital estrangeiro, perfeito? E aí segue uma lista, né, que está aí também no slide, das empresas que foram privatizadas durante esse período, né, que a gente vai falar principalmente da Vale, mas a Rede Ferroviária Federal, a Telebrás, empresas do setor petroquímico, subsidiárias, né, empresas maiores como a própria Petrobras, e no caso da Eletrobras, foi a Excelsa e a Light, que foram privatizadas. Então, com essa possibilidade, né, do capital estrangeiro comprar, se via também uma possibilidade maior, né, de que você tivesse ganhos maiores com essas privatizações. Contudo, né, analisando hoje em dia os valores pelos quais essas privatizações ocorreram, a gente tem muito o que questionar, né? Foram privatizações até excessivamente baratas, né? Bom, dando sequência, uma das
características também, né, desse projeto de desestatização envolve a negociação entre União e estados e municípios. E a União, né, a gente sabe, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né, quando tem crise fiscal, né, que na verdade o endividamento do Estado ele é negociado com a própria União, com o governo federal. Durante o governo Fernando Henrique, a gente teve a criação de um projeto para que os bancos estaduais, talvez vocês lembrem, né, que tinha o Banerj, mas outros estados tinham o Banespa, você tinha vários bancos estaduais que eram públicos, né, públicos da esfera estadual, e que foram privatizados durante esse período, né, a partir do PROES. A incorporação das empresas estatais e estaduais no programa de privatização como contrapartida para a renegociação de dívidas dos governos estaduais, perfeito? Então, nesse processo, vários bancos foram extintos, alguns viraram agências de fomento e alguns foram efetivamente privatizados, perfeito? Tudo bem, gente? Estamos conseguindo acompanhar? Ótimo. Então, né, é bom enfatizar isso sobre o governo Fernando Henrique, porque, né, a privatização dele também atingiu a esfera estadual, né? Não foi uma privatização, né, assim, não só foi privatização, mas também a extinção, né, dos bancos estaduais, de empresas estaduais. Esse ponto agora que a gente vai entrar, né, que é o problema do setor de crédito, tem a ver com uma crise que o setor bancário brasileiro vai passar ao longo da década de 90. Só para responder ao Daniel, que perguntou aqui se os bancos estaduais foram privatizados para também conter as dívidas, naquela época, o Daniel, os estados eles também meio que se financiavam com dívida externa. Então, alguns estados eles também estavam igualmente endividados, né, de forma preocupante, com relação ao endividamento externo, assim como a União, né? E aí, né, é claro que se o Estado corre o risco de moratória, corre o risco de quebrar, quem vai salvar, né, o Estado vai ser a União, só que a União vai exigir uma contrapartida. E é nesse sentido que os bancos estaduais eles são privatizados, né? Eles são vendidos e aí a partir dessa venda a gente efetivamente pode enquadrar o banco, né? É assim como aconteceu recentemente no Rio, né? Olha, a gente para ter um regime de recuperação fiscal, a gente teve que vender empresas, companhias, né? De água, por exemplo, né? No caso, né, do Rio de Janeiro. E assim vai, né? São formas, né, de sinalizar para aquele que vai ser o credor da nossa dívida, né, que vai ser a União, contrapartidas que a gente vai ter por conta do nosso endividamento. Perfeito? O que acontece? Por que a gente vai passar por uma crise no setor bancário durante o governo Fernando Henrique e após o Plano Real? Porque até o Plano Real, os bancos eles ganhavam dinheiro predominantemente com as receitas inflacionárias, né? Com as correções monetárias, ou seja, com o processo de indexação, da utilização de índices, né? Diferentemente das pessoas comuns, né? Os bancos eles têm muito mais formas, né, por terem acessos a mercados que as pessoas comuns não têm, para proteger os seus ativos com a correção monetária. Então, os grandes ganhos dos bancos eram com a correção monetária. E a partir do momento em que essas receitas, né, que vinham do processo inflacionário foram interrompidas, né, que o banco também, né, o que você tem em conta corrente sem correção monetária, ele evidentemente aplica, né, e enfim, os bancos passaram por uma reestruturação voltada agora para o mercado de crédito, né?
E aí, dentro dessa estrutura voltada para o mercado de crédito, a gente criou um novo conjunto de medidas institucionais para fortalecer o setor bancário brasileiro. Os sintomas principais, né, talvez vocês não se lembrem disso, né, mas foi o caso do Banco Bamerindos, né, quando o Banco Bamerindos quebrou. Talvez, se os pais de vocês estiverem em casa, né, perguntem para eles: pai, o que é o Banco Bamerindos, o que foi isso, né? Vai fazer parte de uma série, né, de crises do setor bancário brasileiro, e aí a gente começa a estabelecer inclusive as normas internacionais de solvência dos bancos, né, dos tratados internacionais referentes, olha, a liquidez que os bancos têm que ter, que estão escritos, né, no Acordo de Basileia, correto? Que é um acordo, olha, os bancos eles têm que ter uma determinada estrutura que deve ser seguida, e enfim, eles não vão quebrar, né, se eles seguirem essa estrutura, pelo menos em tese, né? Enfim, capacidade de alavancagem dos bancos, né? Separar a parte comercial do banco da parte financeira, né? Enfim, e por aí vai. Tem várias normas dentro desse sistema, e o Fundo de Garantidor de Crédito, né? Que vocês com certeza já ouviram falar, né? Que é uma espécie de, olha, todos os bancos, né? Os títulos, enfim, eles sustentam um determinado fundo, né? Uma parcela dos recursos sustenta um fundo, que em caso, né, de calote, ou seja, se um título bancário, né, não conseguir honrar seus pagamentos, a pessoa que comprou aquele título bancário, ela tem direito ao seguro, né? Hoje tem algumas limitações, né? Eu não lembro quanto que é o valor, né? Mas eu não sei se é 100 mil ou 50 mil, né? Que é o limite que você tem protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Evidentemente que, olha, se é um fundo, né, que é uma espécie de seguro, ele também não vai segurar valores imensos, né? Ele vai segurar uma pequena parcela, né? Mas até que, por pessoa, né? Se você considerar por pessoa, o valor até é bem considerável, né? Ele consegue sustentar os recursos das pessoas, né? Em casos de risco de calote dos bancos, correto? E um dos sintomas, né, uma das principais consequências dessa crise do setor bancário que a gente passou foi justamente a concentração do setor bancário, e ficou ainda mais concentrado, né? Quando a gente olha hoje em dia, né, naquela época a gente chamava de concentrado e tinha uns 15, 20 bancos, né? Hoje, né, enfim, porque tinha o Unibanco, tinha o Banco Real, o HSBC também tinha o Citibank, né? Você tinha alguns outros bancos estrangeiros no Brasil, o próprio Bamerindos, e, enfim, durante, né, esse período, principalmente, né, desde a crise de 2008, a gente teve uma concentração ainda maior do setor bancário com a fusão e aquisição de alguns desses bancos, né? Tudo bem? Bruna, eu vou falar agora sobre a taxa de juros não ficou sobrevalorizada, foi a taxa de câmbio sobrevalorizada. E aí, né, vou explicar isso com base até no que a gente vai passar de movimentos problemáticos que vão levar ao fim da âncora cambial. Então, vou voltar nesse gráfico aqui. E é o seguinte, olha, a taxa de câmbio, a gente falou, olha, durante a época do Plano Real, né? Estabelecemos o Plano Real e agora a gente vai sustentar durante o governo Fernando Henrique. A taxa de câmbio, ela continuou nominal no mesmo valor, né? Praticamente de R$1 para $1. Só que na prática, a inflação brasileira, ela era maior que a inflação americana, correto? Então, se a gente mantinha a taxa de câmbio nominal no valor de R$1 para $1 e a inflação brasileira era maior, a gente vivia
esse processo de sobrevalorização cambial que a gente vê aqui. Ou seja, a taxa de câmbio real ela está caindo. Tudo bem, Bruno? Está acompanhando? E aí, o que acontece? Para a gente sustentar essa taxa de câmbio nesses níveis, né, a gente falou já, né, que a gente conteve um pouco a abertura comercial, mas por outro lado, a gente utilizou a taxa de juros como um instrumento importantíssimo dentro desse processo para sustentar a âncora cambial. E aí fica a pergunta para vocês, né? Como é que a taxa de juros ela pode ajudar a sustentar a âncora cambial? Ou seja, para sustentar essa taxa de câmbio que a gente sabe que está valendo muito, né? Essa moeda, a nossa moeda está muito, a moeda estrangeira está muito barata para a gente. Como é que a taxa de juros ela pode ajudar a sustentar essa taxa de câmbio? Alguma ideia aí nos comentários? Quem teve na aula passada sabe, né? Vamos deixar no vácuo? Olha, o que acontece? Quando a gente pensa que, olha, a taxa de câmbio ela está barata, as pessoas vão demandar mais dólares, né? Vão demandar mais moeda estrangeira. Se a nossa taxa de juros fica muito alta, o investidor estrangeiro ele pensa em quê? Em trazer dólares para cá, porque ele vai querer comprar títulos da dívida brasileira. Ou seja, os dólares que vêm porque a taxa de juros está alta são atraídos e criam oferta de moeda. Por outro lado, né, a taxa de câmbio sobrevalorizada cria demanda por moeda. Então, a taxa de juros alta, e quando a gente fala alta, é alta mesmo, tá? Em termos reais, é uma média de 20% ao ano de taxa de juros real. Às vezes, e chegou num pico, né, de taxa de juros real de 45% ao ano. Ou seja, em termos reais, a taxa de juros era 5 vezes, né, a que a gente tem hoje, né? Porque de hoje, se a gente falar que é 14 e a inflação é 6, 7, né, é uma inflação de 7% em termos reais, né, subtraindo a taxa de juros da inflação. Ou seja, a gente pagava um prêmio absurdo pelos nossos títulos da dívida, um prêmio muito grande, para atrair dinheiro estrangeiro, ok? E atraindo esse dinheiro estrangeiro, a gente conseguia ter oferta de moeda suficiente para sustentar aquela demanda por moeda que a gente tinha com a taxa de câmbio barata, entre aspas, correto? Entenderam? A taxa de juros ela é um mecanismo de compensação, pelo lado, é claro, né, do mercado de títulos, para garantir que a taxa de câmbio fique nesse nível. Tudo bem? Por isso que esse gráfico é muito importante, né? Olha como que a gente sustentava durante esse período todo uma taxa de câmbio, né, sobrevalorizada, por outro lado, com uma política de juros muito alta. E aí que vem os problemas desse modelo. E por que a gente teve que se afastar dele, né? Olha, no começo da década de 90, a gente tinha uma taxa de juros internacional baixa. Só que na medida em que os Estados Unidos começaram a mudar um pouco a política monetária deles, né, aumentando a taxa de juros, a gente percebeu, né, que há uma crise cambial em outros países, como foi o caso do México. E aí começa um efeito contaminação, né, do sistema, né, de política econômica de um país, né, para o outro. Como assim? Olha, se a gente olha o quadro fiscal mexicano e olha o quadro fiscal brasileiro, eles são muito parecidos. Se a gente acha que o México vai quebrar, a gente também acha que o Brasil vai quebrar. E aí, né, a taxa de juros ela fica sendo um fator de tensão muito forte. A gente paga uma taxa de juros mais alta, né, cada vez mais,
para sustentar essa política, essa condição de país que está tentando sustentar uma inflação baixa por meio da taxa de câmbio, ou seja, por meio da âncora cambial. Quando a gente passa, né, por cenários de crise, por efeito contágio, mesmo que a gente não mude nada no nosso quadro econômico, a demanda por esses títulos que a gente tem na nossa dívida diminui. Então a gente tem que aumentar ainda mais o prêmio da taxa de juros, aumentar ainda mais as taxas, né, para compensar essas saídas de capitais. E aí a gente começou a flexibilizar, modificar um pouco mais o sistema de câmbio. A gente começou a adotar uma espécie de flutuação, ainda que leve, da taxa de câmbio por meio de bandas cambiais. O sistema de bandas, regime de bandas cambiais, é basicamente o seguinte: olha, a taxa de câmbio ela vai ficar variando, mas dentro de um intervalo. Se ele batesse num teto ou num piso, especificamente, né, no caso do teto, porque a gente tinha medo era do quê? De grandes desvalorizações cambiais, o Banco Central ele entrava operando na ponta contrária, né? Ou seja, se a taxa de juros, se a taxa de câmbio, desculpa, estava subindo e ela estava batendo no teto da banda cambial, o Banco Central entrava vendendo dólares, né? Ou seja, ele entrava criando oferta de moeda estrangeira. E aí, né, olha que interessante, a gente estava tentando acabar com aquela rigidez da âncora cambial. A gente deixava, na verdade, se vocês forem ver o gráfico, vamos voltar lá naquele gráfico da taxa de câmbio real, né? Por mais que a gente perceba que aqui a gente tem uma grande queda, mas depois ele vai subindo, ainda que aos poucos, né? Ele não volta para a posição original, né? Mas aqui a gente percebe que ele vai crescendo aos poucos, porque a gente vai permitindo alguma flexibilidade na taxa de câmbio, de modo que ela vai variando um pouco para cima. A gente vai ter processos ainda que pequenos de desvalorização cambial, mas que, olha, no limite dos riscos que a gente, dos problemas que a gente vai passando, a gente vai tentando contornar, principalmente com a taxa de juros, correto? Então, para financiar esses déficits que a gente tinha por conta de ataques especulativos, a taxa de juros explodia. Tá ok? É fundamental, né, gente, para questões sobre o governo Fernando Henrique, né? A taxa de juros ela vai se tornar, como nunca antes na história do país, um instrumento poderosíssimo de política econômica. Tá bom? Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Mandem mensagens aí no chat. Ok, beleza. Bom que eu vejo que vocês estão aí, né? Agora, né, a gente vai falar de como é que foi o agravamento desse processo até chegar ao ponto em que a gente vai efetivamente largar a âncora cambial, que vai ser quando o mundo passar, né, por novos choques, com a crise da Tailândia, dos tigres asiáticos em 97 e a crise da Rússia em 98. Quanto mais o Brasil sentia o efeito contágio de crises de outros países, né, porque quando um outro país qualquer entrava em crise, os investidores estrangeiros no Brasil ficavam com medo, saíam do país e tiravam reservas, mais vulnerabilidade externa a gente tinha, porque se esses investidores saíssem a qualquer momento, a gente ia ficar sem reservas. E sem reservas a gente não ia conseguir sustentar o quê? Aquela âncora cambial. Então é desse modo que se constrói o ataque especulativo ao real, né? Olha só, se tem um risco da gente não conseguir honrar os compromissos que a gente tem em moeda estrangeira, dado, né, que a gente tem uma série de investidores estrangeiros no país, qualquer crise que acontece no mundo, o Brasil está exposto a esse risco de crise cambial, a gente tem que, então, fazer uma mudança nessa política econômica
para que a gente não dependa mais da taxa de câmbio por meio do sistema de âncora cambial para garantir nossas divisas, né? E principalmente para controlar a inflação. Então, o que acontece? A taxa de câmbio que antes controlava a inflação, ela vai passar agora por um processo de flexibilização, que vai ser a adoção do regime de metas de inflação. O que o regime de metas de inflação ele vai mudar com relação à âncora cambial? Né? O regime de metas de inflação é o sistema que vocês vivem hoje. Então, vocês podem hoje entrar aí, né, quem tiver no computador, no celular, no site do Banco Central e procurar lá, olha, qual que é a meta de inflação para esse ano de 2023. E aí tá lá, né, o Banco Central ele vai fazer o que ele pode com a política monetária para combater a inflação, né, com base no que? Principalmente na taxa de juros. E aí, né, o Banco Central ele se compromete a orientar a política, o combate à inflação por meio da política monetária, por meio do uso da taxa de juros. E o câmbio? E o câmbio agora a gente vai deixar flutuar à vontade, de acordo com a oferta e demanda por moeda estrangeira. É por isso que, olha, a partir do momento em que a gente deixa o câmbio flutuar do jeito que ele quiser, que ele vai passar por esse processo de alta volatilidade. Tá vendo? Olha só como é que a volatilidade dele cresce. Né? Vocês já tiveram estatística, né? Então falar de volatilidade da taxa de câmbio, aqui não vai ser nenhuma dificuldade, correto? A gente percebe que, mesmo que a gente esteja analisando a taxa de câmbio em termos reais, né? A volatilidade real, que é até mais interessante do que olhar só a volatilidade nominal, né? Porque aqui a gente está considerando também o processo inflacionário, é muito maior do que durante o período da âncora cambial. Por quê? Né? Durante o período da âncora cambial, a gente usava a taxa de câmbio para controlar a inflação. Então, a gente tinha que segurar a taxa de câmbio. Agora, não. A taxa de câmbio vai de acordo com a vontade dela. Se aumentar a demanda por dólares na economia brasileira, o que acontece agora? O que acontece hoje em dia? A taxa de câmbio vai para onde? Vai para cima ou vai para baixo? Ninguém aí? Ninguém atua no mercado financeiro? Olha, se hoje em dia a gente passa por um processo de aumento de demanda por dólares, né, na nossa economia brasileira, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? Imagina que todo mundo está querendo dólar. Todo mundo está querendo dólar, hoje o que aumenta é o preço do dólar. Né? A taxa de câmbio sobe. Se todo mundo quiser ainda mais dólares, a taxa de 5, ela vai subindo para 6. Né? E se as pessoas continuarem querendo muito dólar, a taxa de 6, o dólar vai para 7. Para contrabalancear isso, a gente tem que ter uma oferta de dólares. Né? De onde que vem essas ofertas de dólares? Principalmente no caso da economia brasileira agora. Principalmente dos saldos de balança comercial, né? O que a gente exporta, olha, a gente exporta produtos brasileiros, recebe dólares, né, por esses produtos. O investidor brasileiro ele não fica com dólares, né? Ele traz os dólares para o Brasil e converte para real. Quando ele converte esses dólares para reais, esses dólares vão para o mercado de câmbio brasileiro, olha só. Né? E aí ele fica com reais. Então ele cria oferta de dólares no Brasil. Por isso que a balança comercial superavitária, ela passou a ser muito importante, principalmente a partir de 98, para conter, né, a volatilidade do dólar. E percebam, né, quando a gente discute governo Lula, né, esse é um dos elementos interessantes, né, que a gente avalia. Né? Olha, o governo Lula, no primeiro governo Lula, né, vai falar, olha, teve um momento muito bom do comércio exterior, que teve
um grande crescimento do preço e do valor das exportações, e isso permitiu, né, que a gente aumentasse nossas reservas, né, e depois efetivamente tivesse um controle, uma estabilidade cambial que favorecesse a ausência de ataques especulativos na economia brasileira, né, que a gente teve uma grande quantidade de reservas. Tudo bem? Então, hoje em dia, né, esse sistema é válido, né? O nosso câmbio, a nossa taxa de câmbio, ela é bem flexível, né? Todo dia vocês olham a taxa de câmbio, vocês podem acompanhar, né, no dia a dia, né? Olha como é que a taxa de câmbio varia segundo a segundo no mercado brasileiro. Ela está sempre variando, né, entre compradores e vendedores de moeda estrangeira no território nacional, correto? Tudo bem? Então, a desancoragem cambial, que é esse processo que a gente está passando, né, a partir de 98, ele vai justamente, né, diminuir ou até praticamente anular o risco de crises cambiais. Porque agora qualquer tentativa, né, de ataque especulativo contra a nossa moeda vai se traduzir em desvalorização da própria moeda. E pensa bem, né? Para o especulador que ele está comprado, né, em moeda nacional, se ele questionar, né, a moeda nacional, o que vai acontecer? A moeda estrangeira vai ficar mais cara, né? Então ele vai sair do país com menos dólares do que ele está numa certa situação de estabilidade do país, né? Então, os ataques especulativos eles tendem a minimizar, né? Porque agora qualquer desconfiança da moeda nacional se impacta no preço da moeda nacional. Tudo bem? No segundo governo Fernando Henrique, a gente vai falar também, né, da continuidade da agenda de privatizações, com a venda da participação da Petrobras em 2000 e o fim da privatização da Vale. O que acontece, né, agora com o regime de metas de inflação? Percebe que, olha, agora a taxa de juros ela se tornou um instrumento fundamental para o controle da inflação e para a gestão da macroeconomia de uma forma geral do Brasil. O principal peso da taxa de juros se dá justamente sobre a carga da dívida pública, né? E nesse sentido, a gente percebe que o plano real ele foi sustentado com um crescimento cada vez maior da dívida pública. E aí, para a gente sustentar, né, esse cenário de dívida pública elevada, principalmente do ponto de vista da dívida financeira, a gente teve que criar uma série de amarras fiscais, da qual o teto de gastos, que vocês com certeza já ouviram falar, e o arcabouço fiscal, que está sendo discutido hoje em dia, fazem parte, né? E tudo isso começou lá no governo Fernando Henrique, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a gente tem que pagar uma dívida financeira muito grande. Então, para pagar essa dívida financeira, a gente tem que fazer ajustes fiscais para sustentar, né, o pagamento dessas dívidas. E é aí que entra a redução do Estado, mas não a redução do endividamento do Estado, entendeu? O Estado que antes fazia um endividamento com gasto social, agora ele está fazendo um endividamento, né, para pagar, para sustentar essa taxa de juros elevadas, correto? E a ideia é que, olha, quanto melhor o cenário, quadro fiscal da economia brasileira, é menor o prêmio que cobrariam pelos títulos públicos brasileiros, né? Mas, na verdade, a gente sabe que, na prática, não é muito isso que move as taxas de juros nacionais, né? Principalmente quando a gente correlaciona com as internacionais. Estão muito ligadas ao cenário de controle de liquidez de moeda nos países, tudo bem? Principalmente para combater a inflação. Então, a nossa taxa de juros elevada, né? A gente está nesse debate hoje em dia, né? Hoje, por que
tanto o governo está brigando com o Banco Central, né? Porque, olha, essa taxa de juros é insustentável, né? E isso faz parte desse processo que foi construído aqui no governo Fernando Henrique, com o regime de meta de inflação, para sustentar principalmente o plano real, né? Aqui, claro, num segundo momento, né, o real já é estabelecido, mas sofrendo com a vulnerabilidade externa, e aí a gente implementa o regime de meta de inflação. Tudo bem? Então, no fim das contas, quem paga o preço é o gasto público, é a política fiscal, é o endividamento público. Do que? Olha, de uma liberalização, de uma flexibilização completa da política cambial e de uma política monetária que tem um interesse único e exclusivo de conter a inflação. Então, às vezes a taxa de juros ela vai ser muito alta, vai ser um remédio, né, muito caro, né, um remédio muito caro para combater a inflação. Às vezes a gente vai ter taxas de juros elevadíssimas, né, como a gente estava falando aqui da ordem de 20% ao ano, para combater a inflação. E a gente vai seguir com essa política durante o governo Fernando Henrique, perfeito? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Ok? Então, vamos passar aqui para uma definição clássica do regime de metas. Né? Olha, dentro do regime de metas, a taxa de juros se torna o principal instrumento de política monetária para combater a inflação, e a meta de inflação ela vai ser o objetivo da política, custe o que custar. A gente vai ter, né, dentro do desenho do regime de metas de inflação, um anúncio de qual que é a meta a ser perseguida, né? E a gente vai ter as reuniões do Banco Central, né, as reuniões do Comitê, do Conselho de Política Monetária, o Copom, que vão indicar para onde que vai a taxa de juros. E aí, né, fica essa questão muito forte sobre o governo Fernando Henrique. Olha, a gente tem uma sustentação de taxas de juros elevadas feitas com medidas fiscais, né? Eu comentei algumas dessas medidas e aqui estão elas, né, no gráfico, no slide, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como também a mudança no regime da Previdência, né? Para também tentar conter ainda mais os gastos públicos. O regime de Previdência, né, com o redutor, né, que é o fator previdenciário, ele vai passar por uma grande mudança, mas durante o primeiro governo Lula ele também vai passar por uma redução de idade, né? Então a gente vai ver uma reforma da Previdência seguida de outra, reduzindo muito, né? E essa é uma grande preocupação, né, também, em termos do gasto com Previdência, da sustentabilidade da Previdência pública. Tudo bem? Da Previdência Social. Nesse sentido, gente, o que é fundamental, né, a gente entender? Olha, que aquelas medidas de ajuste fiscal, claro, elas vão ter sim uma certa natureza de contrapartidas do FMI para a resolução da restrição externa. Ô Júlia, eu vi essa mensagem, apareceu aqui para mim. Vou tentar acabar, tá? Em 5 minutos. Eu acho que já é bastante conteúdo, né? Mas aí eu abro uma outra sala e a gente conversa sobre prova, tá bom? Então, para a gente fechar, né, só essa parte, o ajuste fiscal, ele tem uma herança aqui no segundo mandato do Fernando Henrique. Desse segundo mandato, a gente vai perceber, né, cada vez mais que quem paga o preço da política que veio depois do Plano Real, com a taxa de juros elevadas, vai ser o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro ele vai se tornar um grande pagador de dívida pública.
E isso vai criar a trajetória, né, da política macroeconômica que a gente vai viver até os dias de hoje, tá? O governo Lula, só para a gente encerrar, né, e fazer, né, já uma certa ligação, né, com o que viria depois, ele vai seguir as tendências do governo Fernando Henrique, né? Ele não vai contrapor essas tendências, perfeito? Então, em muito sentido, ele vai manter a taxa de câmbio flexível, ele vai manter o regime de metas de inflação, ele não vai revogar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ele vai dar continuidade ao processo, né? Como eu comentei, né, em 2003 ele já começa a ventilar uma reforma da Previdência para redução para a idade para os 60 anos. Tudo bem? Então, para a gente encerrar, né, essa aula, né, a gente tem que entender que o governo Fernando Henrique, só para colocar aqui o último slide, ele vai ser derrotado, né, nas eleições. Ele vai tentar emplacar o seu sucessor, né, que é o José Serra. Ele não vai conseguir, ele vai ser derrotado nas eleições. Ele vai ser um governo marcado por baixo crescimento. As tentativas disso, que superávit primário, de tentar criar, né, melhores condições para o Estado brasileiro, não compensavam o crescimento do endividamento. E aí, né, o governo Fernando Henrique ele vai ser marcado por um modelo econômico, né, que pressupõe que a gente vai criar, né, reservas, que a gente vai conseguir se integrar com o mundo, mas ao mesmo tempo, olha, quando a gente faz a abertura financeira, a gente deixa os capitais entrarem e saírem, a gente fica sujeito aos movimentos especulativos desses capitais, correto? Então, é fundamental entender que o governo Fernando Henrique, por mais que colha os méritos de combater a inflação, ele vai trazer uma série de problemas crônicos para a economia brasileira, como, por exemplo, a taxa de juros elevada, né, que é um problema, olha, que está aí há mais de 20 anos. Assim como outros problemas, né, associados a esse modelo de regime de metas de inflação, câmbio flexível e superávites, que não compensam o crescimento da dívida. Tudo bem? Então é isso, né? Eu vou encerrar a gravação aqui. Espero que tenha dado tudo certo na gravação, né? Que não se perca. E aí eu vou abrir uma outra sala, tá? Eu vou mandar o link lá no WhatsApp pra gente.